Boa tarde, este é o resumo de notícias da aviação do dia 5 de janeiro de 2022. Eu sou Alexandre Vaz, então vamos rodar a vinheta do canal Avião e vamos para as notícias. Aeroporto de Congonhas completa 42 anos sob a administração Infraero. O aeroporto de Congonhas está ativo desde 12 de abril de 1936 e esteve sob a administração do governo paulista até 1981, quando começou a ser administrado pela Infraero. A Infraero fez muitas melhorias, estendeu a cabeceira 17 lá perto da Washington Luiz, inaugurou pontes de embarque, edifício garagem, etc e etc. Mas também nós temos que lembrar que por 2 vezes o maior acidente da aviação brasileira foram de aeronaves que estavam ou pousando ou decolando do aeroporto de Congonhas. Em 1996 foi o Fokker 100 da TAM, indo para o Rio de Janeiro, que decolou e caiu aqui no Jabaquara, perto da minha casa. E em 2007, o voo 3054 A320 derrapou da pista e acertou o prédio da TAM do outro lado da avenida. Cliente caribenho de aviões Embraer agora passa a ser uma empresa alta. Vamos à notícia. A Inter-Caribbean Airways, companhia aérea regional nas Ilhas Turks e Caicos, ingressou como novo membro na Associação de Transporte Aéreo da América Latina e Caribe, a ALTA, o que ocorre no contexto da expansão da sua frota e rede prevista para 2023. Como explica a Aviação Online, a Inter-Caribbean foi fundada em 91 com o nome de Inter-Island Airways por Lyndon Gardner. Seu presidente desde então tem sido pioneira na exploração da abertura de novas rotas na região. Eu vou deixar as rotas que eles têm. De acordo com os dados compilados da Aviação Online através da Cirium, durante janeiro de 2023, a Caribbean terá uma oferta de 46.234 assentos e 1.448 voos, conectando 21 cidades na região do Caribe. A empresa tem atualmente 3 Embraer RJ145, 2 Brasília e um ATR-42. A aérea troca aviões e passa a ter uma das rotas mais curtas operadas com o Super Jumbo A380. Desde o início da pandemia de Covid-19, os gigantes Airbus A380 foram saindo de cena após as companhias aéreas verem o número de passageiros cair e restrições fronteiriças sendo impostas mundo afora. Mas agora, a partir do dia 1º de fevereiro, um novo voo será adicionado e seguirá até 25 de março, onde o percurso mais curto feito por um dos seus Airbus A380 ligará a capital sul-coreana e Taipei, em Taiwan. A KLM voou com seu maior avião na rota pela última vez em março de 2019, como cita o Aerotelegraph. O voo tem cerca de 1.460 km de extensão e 3 horas de duração, e é realizado regularmente uma vez por dia, usando até agora o A330-300. Após greve, aeronautas e empresas aeroviárias finalmente assinaram a nova CCT da aviação regular no Brasil. O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou nesta semana que a SNA, junto ao SNEA, o Sindicato das Empresas, assinaram na terça-feira, dia 3, a nova Convenção Coletiva de Trabalho da Aviação Regular para 2022-2023, aprovada pelos tripulantes associados em votação realizada online nos dias 24 e 25 de dezembro. A nova CCT reajusta todas as cláusulas econômicas, exceto as diárias internacionais, em 6,9%, e seus efeitos serão retroativos a 1º de dezembro. O acordo aprovado proposto em mediação conduzida pelo Tribunal Superior do Trabalho estabelece também a definição dos horários de início e término das folgas em escala publicada, com aplicação de multa indenizatória no valor de R$ 500, caso a alteração no começo da folga seja superior a 4 horas. Companhia aérea bloqueia banheiro e limita atividades de serviço de bordo em aeronaves que voam para a China. Em resposta ao agravamento do surto de Covid-19 na China, a KLM fornecerá aos comissários de bordo que trabalham em voos para o país asiático máscaras FFP2 e óculos resistentes a respingos após pedido dos próprios tripulantes que alegaram estar preocupados. Além dos acessórios,
Um porta-voz confirmou à agência de notícias Zefe que limitaria os serviços de bordo em voos da China e que pelo menos um banheiro a bordo seria bloqueado e reservado apenas para a tripulação. Confirmando a decisão, o porta-voz disse que a companhia aérea já tinha protocolos de saúde rígidos nos voos da China, devido às regulamentações locais e que proteções adicionais estavam sendo fornecidas nos voos de volta, porque colegas expressaram o desejo de trabalhar dessa maneira. No final das contas, a KLM só está tentando proteger os seus funcionários do surto de Covid e evitando prejuízos maiores depois. Ainda falando de KLM, a maioria dos seus Embraer E2 está sem voar, possivelmente esperando por inspeção de motores. Com uma frota de 14 jatos E2 até o momento, a KLM já é uma das maiores operadoras das novas aeronaves regionais da Embraer. No entanto, a companhia aérea holandesa receberá pelo menos 24 aeronaves da família E2. No entanto, 14 aviões que voam para a subsidiária KLM Cityhopper estão atualmente no solo, pelo menos 8. Isso é incomum, especialmente para aviões novos, conforme observou a Aerotelegraph. Alguns E195E2 não decolam desde o Natal, passando outros desde o início de dezembro. 2 máquinas não voam desde outono. Por exemplo, o E2 de matrícula Papa Hotel November X-Ray Lima decolou pela última vez em 9 de outubro e o November X-Ray Charlie apenas em 11 de setembro. Segundo a fonte, talvez o motivo seja a necessidade de inspeções nos motores da Pratt Whitney, o Pratt Whitney 1900. O problema é o mesmo daquele do Airbus A220, equipado com os 1500 da mesma família. E até mesmo esses dias da Air Tanzânia, dos 4 Airbus que eles tinham, apenas um estava voando. Então é só esperar para ver o que a KLM diz, o que a Pratt Whitney diz, o que vai ser feito nessas inspeções. FedEx aposenta jatos MD-10 e agora só restam 2 voando no mundo. Uma das aeronaves mais clássicas e raras da aviação está perto da extinção, restando apenas 2 no mundo após a FedEx aposentar os seus jatos. A companhia americana tem sentido o impacto da queda de demanda por carga aérea, principalmente expressa de vendas online, e decidiu retirar parte das suas aeronaves em operação, incluindo os seus 8 jatos MD-10-30F, que são o clássico DC-10-30 com a aviônica do MD-11, que foi uma modificação feita pela Boeing após ter adquirido a McDonnell Douglas, que fabricava o MD-11. A mudança principal que tinha sido feita está nos sistemas do DC-10, que se tornaram iguais aos do MD-11, com telas de cristal líquido e sem a necessidade de um engenheiro de voo, reduzindo a equipe de 3 apenas para 2 tripulantes. Com a aposentadoria de hoje, segundo o repórter Cargo Facts, restam apenas outros 2 MD-10 que eram da própria FedEx e foram vendidos para a TAB boliviana e ao projeto Orbis. Cachorro fujão causa estresse há dias no aeroporto de Munique. Há 3 dias, um cachorro de apenas 2 meses, que pode parecer muito dócil, está causando estresse aos agentes de solo do aeroporto de Munique, na Alemanha, a principal base da Lufthansa. O motivo? Ninguém consegue capturá-lo. O cachorrinho de nome Sammy foi adotado no exterior como um cão de rua e levado pelo seu então dono para a Alemanha recentemente. No entanto, conforme notícia do Aerotelegraph, ao chegar ao gigante aeroporto internacional, o cão conseguiu libertar-se do seu compartimento e saiu em disparada pelo local. Desde a última segunda-feira, 2, ele tem sido visto regularmente nas dependências do aeroporto, conforme relatos de viajantes da polícia aeroportuária, mas ninguém conseguiu capturá-lo. A avenida central do centro de cargas do aeroporto já teve que ser fechada uma vez por causa da fuga de Sammy. Apesar dos esforços intensos e contínuos da polícia e do aeroporto, o cão ainda não foi capturado até a publicação dessa matéria, e a autoridade aeroportuária e a proteção animal desaconselham a tentativa de capturar Sammy por conta própria e não pelo perigo de um ataque, sim pelo fato de o animal ser muito tímido. Uma tentativa de pegá-lo poderia assustar ainda mais o cachorro. Oh, meu Deus, que fofo! Sucesso no primeiro voo pairado do protótipo da nova aeronave Cavorite X5. Vamos à notícia. A Horizon Aircraft, especializada em veículos aéreos híbridos elétricos de decolagem e pouso na vertical, ou seja, VTOL, anuncia que concluiu com sucesso o teste inicial de voo parado do seu protótipo em escala, o Cavorite X5.
Brandon Robinson, CEO da Horizon, disse que a aeronave superou as expectativas durante o teste inicial, mostrando-se extremamente estável, capaz de pairar totalmente com apenas 65% de energia e com 20% de seus propulsores desativados propositadamente para testar a redundância do sistema. Esta é uma aeronave de grande porte, com envergadura de 22 pés, quase 7 metros, mais de 15 pés de comprimento e capaz de atingir velocidades superiores a 175 milhas por hora. Ele continua a produzir dados valiosos que estão constantemente melhorando nosso design em escala real, afirmou Robinson. A aérea responde à acusação de comissárias de voo de ficarem seminuas em evento de recrutamento. Na semana passada, autoridades espanholas questionaram o processo de recrutamento de comissárias de voo das companhias aéreas do Oriente Médio, em particular da Kuwait Airways, depois que o jornal El Diario publicou uma reportagem sobre 3 candidatas que participaram de um evento de seleção em Madrid e teriam sido expostas a condições sexistas e degradantes. As entrevistadas, das quais a mais proeminente era uma jovem de 23 anos chamada Bianca, acusaram os recrutadores de pedir às candidatas que tirassem a roupa para verificar se havia tatuagens visíveis, relembra o site Aviación Online. Nesta quarta-feira, a transportadora do Bandeira de Estado do Kuwait se pronunciou oficialmente sobre as acusações que recebeu em Espanha para o seu processo de recrutamento. A declaração diz o seguinte: a Kuwait Airways, nos últimos 5 anos, usou a mesma agência de recrutamento de tripulação de cabine que 90% das companhias aéreas da região. Somos uma companhia aérea altamente conceituada que recrutou pessoas de todo o mundo nos 68 anos desde sua criação. A companhia aérea continua dizendo que uma alegação tão séria nunca foi feita contra ela. Queremos enfatizar que a Kuwait Airways não pode tolerar nenhum processo que humilhe ou rebaixe ninguém. Desejamos informar ao público, neste momento, que uma investigação completa está em andamento com todas as partes e, com base nas descobertas, as medidas apropriadas serão tomadas. A gente espera que sim, né? A gente espera que a aviação evolua nessa parte. Mesmo eu sendo uma pessoa que eu sou mesmo extremamente contra tatuagens, eu acho, enfim, gasto de dinheiro à toa. Eu não vejo problema nas pessoas terem. Eu não quero ter. É uma métrica minha. Eu não sei se a métrica da companhia aérea pode ser essa. É uma questão um pouquinho complicada, sabe? Então, vamos esperar para ver o desenrolar dessa situação. E esse foi o nosso resumo de notícias de hoje, dia 5 de janeiro de 2022. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque teremos notícias todo dia, de segunda a sábado. Até mais!